Até o ano de 2050, 9 bilhões de pessoas vão habitar esse planeta, o que deve agravar um problema que já preocupa a humanidade hoje, a fome mundial. Como 70% da superfície do nosso planeta é água, o mar pode ser uma rica fonte de alimentos e já é apontado por estudiosos como saída para alimentar o homem no futuro. O Rio em Foco está começando. Para conversar sobre os desafios de uma produção marítima sustentável e eficiente, convidamos o secretário de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Peixoto, o biólogo Wilson Viana, presidente da Associação de Aquicultores do Rio de Janeiro, e o professor do Departamento de Virologia da UFRJ, Maulori Cabral. Secretário, por que o Estado, com uma costa tão grande, tem tão pouco pescado? Na verdade, o Rio tem muito pescado. O Rio de Janeiro já foi no passado o segundo maior produtor de pescado do país. E ele vem perdendo essa estatística muito por falta de um processo de controle de estatística pesqueira. Nós há um ano estamos monitorando já todo o desembarque feito em Paraty, em Angra dos Reis, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio e a partir desse ano também no norte do estado, em que mostra números impressionantes. Como não houve uma política de incentivo à atividade pesqueira, de apoio à atividade e também às empresas de processamento de pescado, hoje grande parte do nosso pescado sai aqui dos nossos mares, fazem o desembarque e segue em direção a Santa Catarina, onde existe uma infraestrutura pesqueira em que processa esse pescado. Então, o problema hoje é a questão da infraestrutura. Do processamento, uma vez que foi pescado na nossa costa. Com certeza. Hoje o Rio é um grande produtor de pescado do país. Ao mesmo tempo também é o segundo maior consumidor de pescado do país. E, só para vocês terem uma ideia, o Rio que até hoje fixa o valor do pescado no Brasil inteiro. Então o Rio tem uma importância muito grande. E a gente está trabalhando exatamente da questão do fomento da atividade e no apoio para que as indústrias possam voltar para o Rio de Janeiro. Lembro que essa atividade vinculada à questão da pesca, ela é uma atividade altamente empregadora, seja para os pescadores que atuam e que muitos vivem da pesca, quase que exclusivamente, nós temos também a questão das empresas de processamento de pescado. Só para vocês terem ideia de um número, em São Gonçalo, a maior empregadora do município é uma empresa que faz processamento de pescado. Tem uma atividade econômica importante para o nosso estado e que, com essa determinação do governador, ao criar uma pasta que cuide da pesca e dê atenção à pesca, a gente está trabalhando para reverter exatamente esse quadro dos últimos anos, né, de abandono desse setor. O governo federal também tem o Ministério da Pesca, que trata também dos temas ligados a essa questão. Que tipo de trabalho está sendo feito para que a gente desenvolva mais o setor? Além do Ministério da Pesca, nós temos o Ministro do Rio de Janeiro. A estatística pesqueira, que eu falei agora há pouco, é um convênio da FIPERJ, da Fundação Instituto de Pesca, vinculado à nossa secretaria, com o Ministério da Pesca, onde a gente faz o monitoramento da pesca no estado. Além disso, nós temos um trabalho de apoio a todos os pescadores da região norte do estado, fruto de um convênio também com o Ministério. E nós temos diversas parcerias. Nós temos, por exemplo, já pronto, construído no Ministério da Pesca, no Barreto, Niterói, o CIPAR, Centro Integrado de Pesca Artesanal, que é o primeiro equipamento público de apoio ao setor pesqueiro do nosso estado, que está pronto, dependendo de fazer um trabalho de limpeza, de desassoreamento do canal que dá acesso na Baía de Guanabara a esse CIPAR, equipá-lo e disponibilizarmos para que a população possa ter acesso, os pescadores possam ter um ambiente confortável para receber o seu pescado, comercializar seu pescado, agregando valor, porque nós temos também uma unidade de processamento, e mais do que isso, oferecendo também o óleo diesel subsidiado, como já tem uma série de legislações que permitem isso, só que o processo burocrático não é tão simples assim, nem todos conseguem ter acesso, e lá também vai ter uma bomba para fazer esse abastecimento das embarcações. Professor, em termos de... O senhor diz que a pesca, na verdade, falta peixe na nossa costa. Nós temos pouco peixe em relação a uma população marinha que poderia ser possível. Porque o mar brasileiro, embora seja lindo, azul, na verdade é um deserto, comparado com outras regiões do planeta. No Brasil, a costa do Rio de Janeiro, particularmente lá em Cabo Frio, é onde tem uma área de ressurgência,
Ou seja, é uma área onde a água fria vem do parte mais funda e traz, quando sobe, traz os nutrientes que alimentam os micróbios que estão na água do mar. Esses micróbios são comidos por outros seres maiores. E a cadeia vai aumentando, então as áreas de ressurgência são as áreas que têm maior potencial para ter pesca. Mas esse cenário pode mudar, desde que canteiros, ou seja, desde que essa costa do nosso estado se transforme, sim, numa área de agricultura marinha. Porque pesca, ao meu ver, é como se fosse caçadores. E toda a humanidade, quando evoluiu, deixou de ser nômade, caçador, coletor, e passou a ser agricultor ou pecuarista. Então a gente precisa, secretário, ter uma visão futura, de médio e curto prazo, de que a agricultura marinha, assim como a pecuária marinha, pode ser uma fonte de alimentação para a humanidade. E esse exemplo de política pública pode ser iniciado no nosso estado. De que forma? O cultivo de algas é uma das alternativas que, a meu ver, parece a mais factível. Isso porque as algas marinhas, as macroalgas a que eu estou me referindo, elas são os seres fotossintetizantes mais eficientes do planeta. Hoje mesmo eu estava vendo a matéria de que o Ministério da Agricultura está incentivando a neutralização de carbono ou agricultura em baixo carbono. Ou seja, não desmatar para fazer a agricultura. Mas a gente, para cultivar alga, não precisa ocupar terra, não precisa de adubo, não precisa de irrigação. Ou seja, tem três fatores a mais. E ainda, a agricultura marinha atrai novos elementos da fauna. E com isso, essa fauna pode ser enriquecida. Então, ou seja, a gente tem uma fauna enriquecida, essa fauna enriquecida atrai mais elementos marinhos, atrai turistas, e imagine uma costa brasileira cheia de canteiros flutuantes, embaixo repleto de peixe, ou mexilhões, ou qualquer outro seres que possam ser cultivados juntos, e aí você tem um sistema de consórcio, ou seja, uma agricultura e uma pecuária juntas. Mas existem, o senhor falou da burocracia para o licenciamento, enfim, que é difícil esse meio do caminho. Em termos de cultura, eu acho que o problema também é esse, né? Na verdade, a gente já conseguiu superar. O licenciamento ambiental é um entrave de muitas atividades econômicas. E a atividade da maricultura, né? Você ter a criação, seja de algas ou de peixe ou de marisco, dentro do mar, também não era diferente. E em uma parceria muito intensa com a Secretaria de Estado do Ambiente, o secretário Mink, a gente conseguiu fazer um facilitador, um processo de licenciamento muito resumido. E hoje o Rio de Janeiro, isso inclusive reconhecido pelo próprio Ministério da Pesca, foi o primeiro estado a fazer o licenciamento da sua maricultura. Então hoje nós já temos em Paraty, em Angra dos Reis, ali em Mangaratiba, diversos locais já licenciados para cultivo, seja do coquilles São-Jacques, seja no caso do mexilhão, e temos também das algas, e temos também uma experiência muito interessante, já funcionando dentro dos Reis, que é a criação do bijupirá, que é uma espécie marinha, carnívora inclusive, na Ilha Grande, que já está funcionando, e as condições do rio são maravilhosas. Você tem a possibilidade de ter um mar fundo muito próximo da costa. O Ministério da Pesca costuma dizer, Rio de Janeiro é o lugar ideal para se fazer a criação de peixe em cativeiro. Enquanto no Nordeste, eles precisam, às vezes, andar 15 km de lancha para chegar até o local onde estão os tanques redes, no caso, com o seu pescado, aqui no Rio de Janeiro, a pessoa toma a conta do seu tanque rede do quintal da sua casa. Da sua varanda, ele olha e está vendo ali o seu tanque. E tem a oportunidade de fazer o cultivo, de alimentar seus peixes. E eu acho que o professor foi muito feliz. Eu acho que a gente tem um momento especial aí, que é exatamente o cultivo. A gente não tem mais essa lógica extrativista. Esse é o futuro da agricultura do nosso país.
Mas não é só peixe, o mar tem muito mais a oferecer. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. A pesca, assim como a caça, captura o animal e pode ser uma ameaça de extinção da espécie. Por isso mesmo, a produção marinha não pode ficar restrita à pesca. As algas são um bom exemplo disso. Nossa equipe preparou um vídeo sobre a macroalga da espécie Capaficus alvarezi. Vamos ver. As algas são grandes aliadas do meio ambiente. Além de serem as maiores produtoras de oxigênio do planeta, ajudam a limpar as águas. A macroalga da espécie Capaficus alvarezi, por exemplo, é originária da Ásia e está presente no nosso dia a dia. É dela que se extrai uma geleia, a carragena, usada em vários produtos que consumimos, como a pasta de dente, o pão de forma, o iogurte, o presunto, o shampoo, o sorvete e até no chopinho do fim do dia. No Rio de Janeiro, por enquanto, o IBAMA só autoriza o cultivo da espécie Capaficus no litoral, entre Paraty e Mangaratiba. A técnica de cultivo aqui no Brasil foi adaptada do modelo japonês. São balsas flutuantes de tubos PVC e esse modelo, esse método, digamos assim, ele foi adaptado às condições que nós temos aqui na Baía da Ilha Grande, ou seja, aqui é uma área que tem 10 metros de profundidade e as algas precisam ficar na superfície. Então, entre os tubos, nós temos a plantação toda na superfície, na parte superficial da água. Vou mostrar agora para vocês aqui, onde as algas são colocadas em redes tubulares e aqui elas vão se desenvolvendo, vão saindo para fora da rede e vão crescendo aí. Esse é um sistema novo, inédito no Brasil e a gente está testando aqui. Tecnologia das Filipinas. Aqui é o sistema de plantio na linha, né? Então as algas ficam amarradas em pequenas cordinhas e aqui elas vão crescendo e se desenvolvendo. Já estão na época de tirar, já de colher, são exemplares adultos. E acaba que todo esse sistema ele passa a ser um recife artificial, ou seja, aqui é um verdadeiro criadouro de peixes, moluscos, tudo fica em torno dessas algas. Professor, essa alga sendo uma espécie que vem da Ásia, não tem risco de ambientação aqui no Brasil, não? A pergunta foi feita logo que ela veio ser instalada aqui, quando os biólogos da Universidade de São Paulo imaginaram que em outros países do mundo já estavam sendo disseminado o uso do cultivo comercial desse tipo de alga. Uhum. Então foi trazido para o Brasil e experimentado lá em Ubatuba. Durante 10 anos, eles ficaram fazendo monitoramento ambiental para mostrar se haveria alguma possibilidade de invasão ou que trouxesse impactos negativos. E, pasmem, o resultado foram impactos todos positivos. E aí, esse tipo de alga passou a ser possível de ser cultivada no Brasil. Particularmente em função de decisões governamentais, foi feito um decreto que estabelece a área entre Ubatuba, em São Paulo, e a costa de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Isso é uma extensão de 200 quilômetros em linha reta, onde é a área licenciada, aprovada para o cultivo desse tipo de algas. Aprovada com possibilidade de uso comercial irrestrito. Porém, desde 2001, que tem esse mesmo tipo de alga cultivada nas praias de Cabedelo, na Paraíba. E naquela região, a situação é bem
diversificada e interessante, porque, embora tenha pescadores ou algicultores cultivando as algas nativas, tem algumas famílias de pescadores cultivando essas espécies da capa-ficus. E a produtividade é o que faz a diferença. Enquanto que um leva 3 meses para colher uma possibilidade, uma proporção de crescimento de 1 em 5, em 1 mês, o que cultiva capa-ficus colhe uma proporção de 1 em 20. Então, um leva 3 meses para fazer 1 em 5 e outro leva... Então, esse rendimento dá muito maior sustentabilidade e aumenta o IDH da região. Mas não está ainda autorizado o cultivo dessas algas na Paraíba, embora seja um fato. E com 10 anos de permanência, ainda não foi registrado... Mas vindo para o Rio de Janeiro, sim, falando do potencial aqui, a gente mostrou na matéria uma região ali perto em Paraty, né? É possível ampliar essa produção? Claro. É fácil o licenciamento? Essa relação é tranquila? Sim, o Ministério da Pesca e Aquicultura já fez reuniões, inclusive na UFRJ, mostrando que atualmente há uma facilitação no processo para fazer a concessão de áreas. Áreas que fazem com que as pessoas tenham possibilidade de ter aquela região onde possa ser o seu quintal ou o seu terreno para fazer o cultivo das algas. Mas apenas o cultivo das algas é um alicerce, é um começo do processo. Porque junto com as algas pode estar aquelas lanternas com mexilhões, com coquilhos, né? E aí essa coisa faz com que as algas no ambiente elas aumentam a oxigenação da água. Ora, água oxigenada atrai toda a fauna regional. Professor, fala. Aí é que poderia entrar o cultivo do peixe marinho ornamental, que aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo não é observado. Nós temos um comparativo que 1 quilo do peixe pescado pelo pescador, para o pescador, ele varia entre R$2 a R$5. E 1 quilo do peixe coletado para peixe ornamental varia entre R$500 a R$600. Essa possibilidade é que nós deveríamos avaliar, né, com maior critério. Perfeito, a ideia é fabulosa. E hoje o Brasil é um grande exportador de peixe, né, ornamental. E vale a pena, inclusive, fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Quando a gente vai na lojinha de peixe ali e compra um peixinho, né, existem hoje no Rio de Janeiro diversos produtores, né, nosso professor aqui é um dos produtores, no caso de produção de peixe em água doce. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, acho que a possibilidade de a gente também fazer esse cultivo, né, dentro da água salgada, acho que é algo que a gente pode também experimentar. Deputado, na água doce, só para complementar aqui, é interessante porque hoje você pega às vezes na varanda da sua casa, sim, coloca umas prateleiras e faz a criação dentro da sua varanda da sua casa. Com os aquários. Sim. Com os aquários, com acompanhamento, e você pega, bota no saquinho, manda por Sedex e ele chega em qualquer parte do mundo. Então, hoje isso é uma coisa que me surpreendeu, porque eu, na verdade, até conheci um pouco essa experiência antes de ser secretário, mas é impressionante como ele gera recursos, né, para, no caso, o aquicultor que vai fazer o seu cultivo, como também são peixes de uma beleza extraordinária, né? A Associação de Aquicultores Ornamentais do Rio de Janeiro vem batendo muito nisso, né? Já fizemos várias parcerias. Atualmente nós estamos num grupo de trabalho também com a MPA, que tem verdadeiras aberrações, né? Coisas que acontecem, por exemplo, o peixe-galo, que é pescado, né? Que o pescador pega os maiores e os alevinos e os juvenis são jogados fora. Um juvenil, para exportação, ele vai ao preço de $14. No entanto, essa exportação é proibida. Quer dizer, nós precisaríamos de um trabalho com mais critério e mais conhecimento, que é o que não existe nos órgãos regulamentadores. É possível produzir etanol a partir da macroalga capa-ficus. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
O projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que é possível produzir etanol a partir da macroalga da espécie Capaficus alvarezi. Qual é a vantagem do álcool produzido pela macroalga? Essa preparação, ou essa produção de álcool a partir de algas, foi um processo desenvolvido e criado na UFRJ. Inclusive, começou no meu laboratório, junto com a professora Isabel. Mas a vantagem entre um e outro é que, como eu falei já na primeira parte, as macroalgas são os seres fotossintetizantes mais eficientes do planeta. Ser sintetizante significa capturar o gás carbônico da atmosfera e criar biomassa. Quando a gente compara a produção de biomassa no ambiente terrestre, a gente consegue alcançar uma proporção de, no máximo, 80 toneladas por hectare. Ou seja, um hectare plantado de terra, a maior eficiência registrada no planeta chega a 80 toneladas por ano. Quando se compara a produção de macroalgas, esse índice chega a 300 toneladas. Ou seja, se eu tenho uma produção de biomassa com uma proporção dessa natureza, ou seja, pelo menos de 1 para 4 vezes mais em matéria de eficiência, significa que eu tenho maior captura de gás carbônico se eu usar alga. Ou seja, se eu vou neutralizar o efeito estufa, para fazer isso eu uso macroalgas. E é esse gancho de raciocínio que fez com que nós apostássemos no processo de álcool a partir das macroalgas. Por quê? A humanidade como um todo vai chegar um tempo que todo mundo, todos os países, vão estar preocupados com o efeito estufa de forma concreta. A partir de 2012, isso tem início. Esse processo de capturar gás carbônico na atmosfera, no planeta, nós temos as ferramentas mais eficientes, as macroalgas. Ora, se eu usar macroalgas como elemento de captura de gás carbônico, as pessoas vão pagar para cultivar alga como efeito de neutralização de carbono. Ora, se eu tenho o efeito de neutralização de carbono aprovado para entrar em vigor a partir de 2012 com o Tratado de Kyoto, todo mundo vai usar a maneira mais eficiente de capturar gás carbônico, usando macroalgas. Com isso, a quantidade de biomassa de macroalgas no planeta vai aumentar de forma significante. Óbvio. E aí essa massa de alga excedente por quê? Porque primeiro vai chegar numa fase que é a demanda de uso natural. Nosso país, por exemplo, ele importa praticamente tudo que a gente usa de macroalgas. Praticamente tudo. Embora nós tenhamos um litoral dessa magnitude. Ora, a aposta de que as empresas que poluem vão pagar para neutralizar o carbono. E aí, usando a estratégia das macroalgas, as macroalgas passam a, primeiro, suprir a demanda nacional em produtos algáceos. Então, o Brasil, que é dependente, passa a ter autossuficiência. Outros países vão fazer a mesma coisa. Mas, à medida que a gente quer tirar da atmosfera o equivalente a 4 bilhões de toneladas de gás carbônico ano, as macroalgas podem fazer isso. E esse excesso de biomassa que passará a existir sem poluir terra, sem precisar de irrigação. Sem prejudicar a questão do acesso ao alimento, que é uma grande discussão e hoje, que tem a respeito do programa de biodiesel, né? Exatamente. Você trocar a área de local que você pode cultivar alimento para a sociedade e, ao mesmo tempo, consumir, na verdade, a produção de massa para biodiesel ou para o álcool, né? A gente tem outros produtos fermentáveis. Na verdade, o mar pode ser a nova fronteira agrícola aí para produzir alimento. A agricultura marinha é meu sonho. Por quê? E a pecuária, o professor pode falar um pouco mais dos peixes, né? A pecuária também, e com isso. Mas o gancho é, quanto mais oxigênio a gente produzir, mais gás carbônico está sendo recolhido. Então a gente melhora o clima do planeta,
Essa poluição também, né, professor? Exatamente. Então, pensar em poluição, pensa em algas. É mais um assunto para a economia verde, né, secretário? Com certeza. Eu acho que essa atividade econômica que já surge no Rio de Janeiro, em algumas experiências, como na Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande, já demonstra essa capacidade hoje não só em você ter uma questão do equilíbrio ambiental, como também você agregar valor. Porque hoje, cada dia que passa, a legislação cria mais restrições à atividade pesqueira. E a criação de algas ou a maricultura, ela cria uma alternativa para o pescador trabalhar exatamente nesse cultivo. E trabalha 365 dias por ano. E dá Não tem trabalho. defesa. Não é só colocar ali. Tem que olhar, tem que tirar, tem que secar. E cria a oportunidade de você ter ali uma biomassa em que você vai poder, seja comercializar para a produção de uma série de alimentos que hoje precisam, né, do composto resultado da produção da alga, mas também para utilizar para a produção de biocombustíveis. Hoje é uma discussão e o Brasil... Carbono renovável seria a situação. Com certeza. Eu lembro que uma vez eu tive ainda, no meu primeiro mandato de vereador, eu tive na UFRJ com um amigo e foi apresentado a um professor que desenvolveu um trabalho na área de biodiesel. E parecia ser uma grande viagem. Parecia ser uma grande viagem se falar em biodiesel naquele momento, há 8, 10 anos atrás. A gente vê hoje que o biodiesel é uma realidade. Então é possível você transformar a alga em combustível, seja o álcool e seja a microalga, transformando também na questão de você fazer o óleo, né, através... Então hoje o Brasil é uma grande referência, né? A gente apostou no álcool lá atrás e a própria Petrobras tem investido bastante nessa linha de buscar fontes renováveis que a gente possa ter o cultivo, e eu acho que mais uma vez o Rio de Janeiro pode dar um exemplo que é os experimentos nessa linha. O Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, já nos procurou, está em busca de um local exatamente para poder fazer a reprodução da microalga com o objetivo de se transformar em biocombustíveis. Então eu acho que o Rio de Janeiro vai dar um pontapé inicial e vai participar desse processo, como participou lá no passado a questão do álcool. É importante lembrar que o Rio de Janeiro concentra as grandes instituições de pesquisa na área de energia. Isso é verdade. Mais especificamente ali na Ilha do Fundão, cada dia que passa, as empresas estão se instalando ali, a Petrobras tem um SEMPES que está instalado ali e desenvolvendo muitas tecnologias nessa área. Então a gente não pode perder essa oportunidade. O Rio, que é a capital da energia, também é a capital dos estudos na área da energia, especialmente das energias renováveis. O senhor falou uma coisa interessante, porque o petróleo ele é um grande concorrente no mar da pesca artesanal. Pelo menos a gente tratou aqui há um tempo atrás, num programa Rio em Foco, e se falava muito, quer dizer, quando você sempre tem essa disputa entre as plataformas de petróleo e os barcos de pesca. Como resolver essa situação? Apostar nas algas talvez seja uma saída, né? E em outras alternativas também de geração de renda. Não? Cada embarcação que hoje vem para um porto do Rio de Janeiro, cada plataforma que se instala no Rio de Janeiro, cada porto que surge novo no Rio de Janeiro, que a gente está tendo um momento especial de atividade econômica no nosso estado. A gente não pode, e dificilmente a gente vai conseguir barrar isso. Com certeza. Mas a gente não pode esquecer que existe o pescador que desenvolve talvez a primeira atividade econômica do nosso estado de Janeiro, né? As pessoas começaram lá exatamente fazendo a pesca não só para se alimentar, mas também para comercializar o seu pescado. E a gente tem que tomar muito cuidado em preservar essa atividade econômica, seja do pescador que está ali acostumado a fazer sua pesca. E as zonas de restrição são grandes do Rio de Janeiro por conta do excesso de plataformas. Se a gente pegar o mapa do Rio de Janeiro, litoral, e botar cada plataforma, cada embarcação, vai sobrar muita pouca área para se realizar a pesca. E acho que o caminho que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a agricultura. É você ter oportunidade de fazer o cultivo, né, seja de algas, de mexilhões. E fazer chegar a informação também a quem está no mar, né, do potencial econômico que existe com alternativas como peixe ornamental e outros. Né? Essa parte aí do cultivo de microalga, ela poderia também gerar inclusão social para aquelas populações ribeirinhas, né? Exatamente. Isso já foi... A FAO, a OMS, particularmente o BID, eles estimulam e têm estimulado os países a criar o aumento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, usando o processo dessas macroalgas. A diferença entre essa situação proposta pelos organismos internacionais e o que a gente vivencia aqui no estado do Rio de Janeiro é que
além de ter biólogos que sabem fazer o processo. Ou seja, são biólogos que são verdadeiros engenheiros agrônomos, sim, que são um modo de pensar completamente diferente. Ou seja, enquanto o biólogo o biólogo tradicional busca informações dos seres vivos, ou seja, um caráter descritivo, um biólogo tipo engenheiro agrônomo pensa em produção em larga escala. Sim. Né? Essa produção em larga escala, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem uma vantagem, porque nós temos a única empresa nacional de processamento de algas, que já faz uma... E fica onde? Em Itaguaí. Né? Então, essa empresa, praticamente, ela compra tudo que for produzido. Então, é um projeto que as pessoas cultivando algas, tudo que for produzido, tem um comprador à frente. Essa é a primeira coisa. Eu acho que fechar essa cadeia é um papel importante, né? Quer dizer... E as algas, quando plantadas, como eu já falei, elas fazem a captura de gás carbônico, mas, para voltar àquele item álcool, nós só vamos ter álcool de alga na época em que nós tivermos um excesso de produção de biomassa. Quando todo mundo estiver envolvido em realmente resolver o problema do efeito estufa. E primeiro a gente tem que ter bastante alga aqui. E primeiro tem que ter alga para atender a demanda nacional. É possível desenvolver projetos de aquicultura longe do litoral? Nós vamos saber no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Alguns projetos de aquicultura não dependem de grandes investimentos, basta um tanque e mão de obra qualificada. Secretário, quais são os projetos de aquicultura que existem no estado do Rio? Nós temos, na parte continental, a produção de alevinos para, no caso de tilápia, que é uma espécie que se adaptou muito bem ao Brasil. Né, nós temos hoje, no estado do Rio de Janeiro, alguns centros próprios da própria FIPERJ, que estavam abandonadas, sem estar funcionando. Nós já conseguimos colocar de Cordeiro para funcionar. Em breve estaremos colocando também a de Campos do Goitacazes, que além de servir para distribuir os alevinos para os produtores da região, também vai ser utilizado para poder fazer o repovoamento do Rio Paraíba do Sul, fruto de uma parceria da Secretaria de Ambiente com a nossa Secretaria, FIPERJ e CSA. Temos também em Rio das Flores uma estação onde a gente vai produzir os alevinos de tilápia, uma estação que está construída, está pronta para funcionar. Temos também uma outra estação em Miracema da Prefeitura, que é uma parceria com o Governo do Estado, vamos recuperar. Então a gente acredita que com esse centro de produção de alevinos a gente consiga ter condições de ofertar ao produtor o filhote do peixe, né, já em juvenil, que na verdade vai poder ser utilizado exatamente nos seus tanques de rede para a sua produção. Hoje nós temos vários produtores, seja no noroeste do estado, no centro-sul fluminense, como em Barra do Piraí, lá no distrito de Piabas, Laje do Muriaé, por exemplo, onde inclusive estamos construindo, em parceria com a prefeitura, um centro de processamento de pescado. E temos também uma experiência muito interessante no sul do estado, no município de Piraí, aonde a comunidade se organizou através de uma cooperativa, tem um centro onde é feita a filetagem, né, o processo de pegar o peixe, tirar o filé e dali produzir uma série de outros produtos, como almôndega, como quibe de peixe, e utilizamos o reservatório de Ribeirão das Lajes da Light para a produção em tanque, rede, no caso da tilápia. E isso na área continental. E a gente está trabalhando exatamente para fomentar essa atividade com a formação de mão de obra, em que a gente possa ter condições de preparar cada dia mais esse setor tão importante da atividade, porque ele agrega valor ao produtor rural, que muitas vezes tem lá, tem sua rocinha e pode também ter seu peixe no seu tanque. E na parte mais de mar, nós temos essa experiência, especialmente na Baía de Ilha Grande, Baía de Sepetiba. Nós já temos hoje a produção, seja no caso do coquilles, dos moluscos, né? No caso do mexilhão, que a pessoa conhece mais, né? Tem o hábito de consumir. Temos também em Búzios, temos também em Arraial do Cabo. Né? Em Arraial do Cabo é muito interessante. A pessoa faz aquele passeiozinho de barco, encosta numa plataformazinha ali flutuante e come ali o coquilles, come ali o mexilhão, come o peixinho. Enquanto, tem restaurante flutuante. Enquanto você paga, o pescador vai pegar no caso o coquilles, vai comercializar por um valor no mercado muito inferior, porque vai ficar na mão do atravessador, vai ficar na mão da peixaria, seja de quem for, ali ele tem condições de ofertar diretamente ao consumidor, agregando valor ao seu trabalho. Então é uma experiência muito interessante que vale a pena conhecer. E temos
os primeiros filhotes, né, de bijupirá fluminenses já na Baía de Ilha Grande, que foi fruto de uma iniciativa da Associação de Maricultores, especialmente de um maricultor, que é o Cazu, que lá na sua pousada na Ilha Grande pegou lá o bijupirá, fez os seus alevinos na própria ilha. Então, esses peixes nasceram na Ilha Grande e já estão bem desenvolvidos, e a gente pretende, através de recursos, né, que nós já conseguimos da FAPERJ, fomentar o estudo e a pesquisa nessa área, especialmente para poder ofertar para aqueles pescadores e maricultores daquela região a possibilidade de fazer uma atividade de produção em maior escala. O bijupirá, ele é natural de onde? Na verdade, ele está distribuído em vários locais do mundo. Né? Ele gosta de uma água mais gelada, se adaptou muito bem à realidade do Rio de Janeiro. Ele é um peixe que tem uma grande possibilidade de crescimento. Então, você alimentando ele, e hoje o gargalo da cadeia produtiva é exatamente a ração do bijupirá, que ela é importada, e hoje nós criamos o bijupirá na Ilha Grande através do trash fish, que é aquilo que sobra, no caso da produção ali da sardinha em lata, que não serve para produzir a sardinha em lata, mas serve como alimento para o bijupirá. Então, hoje esse trabalho já é desenvolvido lá, e nós estamos preparando já para o ano que vem um seminário internacional, onde a gente vai trazer os maiores especialistas de nutrição animal para discutir a cadeia produtiva do bijupirá, especialmente a questão do gargalo, que é desenvolver uma ração específica para atender essa cadeia produtiva. Porque não adianta a gente fomentar também essa atividade e não ter uma ração para dar para os... Você cria um limitador. Cria um limitador. Então a gente está, na verdade, com a preocupação de desenvolver toda a cadeia produtiva. Então os passos estão sendo dados. Nós já temos um laboratório, nós estamos equipando esse laboratório na Ilha Grande para começar a produzir mais alevinos, e a partir daí a gente vai ter condições de ter mais peixes, né, acompanhando, fazendo monitoramento desse pescado, e a partir daí, resolvendo a questão da ração, a gente tem a opção de comprar os tanque-redes, de ofertar isso para os maricultores, para os pescadores daquela região, e que eles possam fazer o cultivo, né, do peixe no quintal da sua casa. E aí, professor, só para uma dúvida que eu fiquei aqui, a gente já está chegando ao final do programa, em relação ao peixe ornamental, como fazer esse trabalho junto aos pescadores para que eles não descartem, quer dizer, possam também se utilizar dessa riqueza? A parte de peixe ornamental, ela é ainda um pouco desconhecida das autoridades, né? E agora, através da Aquarrio, que nós estamos acionando as autoridades, está começando a se fazer um trabalho. Nós temos aqui no Rio de Janeiro aproximadamente 1.200 pessoas envolvidas com a atividade de peixe ornamental, e a maioria deles trabalhando na ilegalidade, né? A parte de licenciamento ambiental é muito complicada e é muito difícil, né? Mas os nossos peixes, os peixes nativos do Brasil, do Rio de Janeiro, são cobiçados no exterior. E muitas espécies proibidas pela nossa legislação de serem criados aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, elas são criadas no exterior, né? Temos um exemplo bastante crítico, que é o Ipancisto zebra. É um tipo cascudo, né, das nossas águas, das águas brasileiras, que está proibido pela legislação do IBAMA. No entanto, ele é criado na Alemanha e está sendo vendido atualmente por 2.090 euros. Cada exemplar do cascudo. Do cascudo. Há espécies de acaradiscos, né, que saem do Brasil a uma faixa de R$10 e vão para o exterior e são modificados através de seleção genética e voltam para ser vendido no Brasil, o nosso peixe mesmo, por 500, 600, até R$1.000. Isso é uma realidade que nós precisamos abordar e tratar com mais seriedade, porque eu tive uma entrevista com a ministra, com a antiga ministra, Ideli Salvati. Ela, na ocasião, demonstrou o conhecimento dela, que ela, inclusive, teve na Ásia, né, que é um dos exploradores dos peixes nacionais, e viu que havia possibilidade de fazermos esse trabalho aqui no Brasil. O nosso clima, a nossa água, eles são extremamente propícios para a criação de peixe ornamental. O que falta simplesmente... Marinho e dulcícola, ambos. O que falta simplesmente
é o investimento e o conhecimento nessa área. Uma questão que a gente sempre aborda em todos os programas, né? A gente está falando aqui de política e economia caminharem juntas. O que precisa ser feito em termos de legislação? Como o legislativo pode atuar nessa questão para ajudar nesse desenvolvimento tanto da maricultura quanto da criação dos peixes em tanques na terra, junto nesses processos? Na parte do peixe ornamental, a legislação que existe é uma legislação feita pelo IBAMA. Atualmente, o Ministério da Aquicultura e Pesca, ou da Pesca e da Aquicultura, né, ele assumiu, né, toda essa competência. Então, a legislação está sendo reescrita, né, e a Corrio ela se ofereceu, né, os nossos técnicos, os nossos cientistas, se ofereceram para trabalhar junto com o MPA nesse novo critério, nessa nova legislação. Isso é muito bom. Especialmente aqui no Rio de Janeiro, nós temos recentemente aprovado por esta casa um projeto de lei que trata exatamente dessa questão, que se transformou em lei e que facilita muito e cria um programa estadual de pesca e aquicultura, em que a gente está desenvolvendo uma série de projetos fruto de uma iniciativa desta casa. Então, eu venho aqui, né, na condição de deputado licenciado, agradecer essa casa, que não pude estar aqui para poder fazer a aprovação dessa lei, mas assim que chegou ao nosso conhecimento, a gente apreciou e falou para o governador da importância da aprovação dessa iniciativa. Então, acho que o Rio de Janeiro caminha muito nessa direção. Você está um passo à frente dos outros. Um passo à frente. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, encontrar os gargalos. O licenciamento ambiental, sem dúvida nenhuma, era o maior deles. Acho que a gente conseguiu resolver para a questão da agricultura. Agora, de baixo impacto ambiental no Rio de Janeiro. Baixo impacto, então o licenciamento é simplificado. Então, a gente acha que avançou muito, não tem mais aquelas exigências. Antigamente, você licenciar um porto era a mesma coisa que licenciar um açude, fazer um tanque escavado. E a gente conseguiu mostrar para os órgãos ambientais que era importante simplificar esse processo. Isso foi simplificado. E se existem gargalos até hoje na questão do peixe ornamental, vamos identificá-los, vamos enfrentar a dificuldade legislativa aí, e tenho certeza que o que for necessário, esta casa vai estar apoiando essas iniciativas de fomento do setor. O senhor falou da parceria com a FAPERJ, quer dizer, pesca não é só uma questão da Secretaria de Pesca, mas ela também perpassa a questão do ambiente, da ciência e tecnologia. Como é que essas parcerias estão azeitadas, estão funcionando bem? Com certeza, nós temos uma parceria muito intensa, seja com a FAPERJ, seja com a FAETEC. Nós temos hoje uma série de editais colocados pela FAPERJ exatamente com o objetivo de identificar alguns gargalos que nós temos no setor produtivo e nos ajudar exatamente no fomento dessa atividade. Então, a FAPERJ lança alguns editais, a FIPERJ participa, no caso, FIPERJ, Fundação Instituto de Pesca, participa dos editais da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, em que a gente consegue recursos para ajudar em alguns projetos. Nós temos já uma experiência de um estudo sendo feito em uma espécie específica, lá em São Fidélis, uma demanda dos pescadores, nós conseguimos recursos da FAPERJ para isso. E em Angra dos Reis, nesse projeto do Bijupirá, nós temos hoje aplicados recursos da FAPERJ. O governador é incisivo, toda vez que a gente troca e-mails e fala sobre isso, ele fala, vamos aproveitar os recursos da FAPERJ para investir na área de pesquisa. Hoje, é importante lembrar a quem está nos assistindo, nós temos em Guaratiba uma estação de pesquisa da FIPERJ. Só para vocês terem uma ideia, pela primeira vez no mundo, um brasileiro assumiu a presidência da Associação de Aquicultura. E esse técnico é um técnico nosso da FIPERJ. Nós temos doutores, pós-doutores, mestres que atuam ali, e a gente agora vai abrir um concurso público para poder ampliar ainda mais, não só nossos extensionistas, mas os nossos pesquisadores. O Rio hoje tem excelentes pesquisadores nessa área. E com relação à FAETEC, nós temos uma escola de pesca no Gradinho São Gonçalo, que é uma parceria nossa com a FAETEC, onde a gente está, pela primeira vez, fazendo curso de formação para o pescador, para poder trabalhar embarcado. Então, se o pescador quiser ter mais informação e até se especializar, é só entrar em contato lá com a... Com certeza, seja com a Secretaria, mas especificamente com a FIPERJ, que é a Fundação Instituto de Pesca do nosso Estado de Janeiro. Endereço, telefone? A FIPERJ funciona no Horto, lá em Niterói, na Alameda São Boaventura, 770, e o endereço na internet é www.fiperj.rj.gov.br.
Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer aos professores, ao secretário e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.